Falando nisso, irmão Serafim, sábado é culto com os adolescentes, não é verdade? É verdade. E ô galerinha animada, né? Adolescente eu fico impressionado. Eles têm uma energia, eles têm uma força que se os líderes não tiverem energia é difícil de acompanhar, irmão Reinaldo. Mas graças a Deus, a gente louva a Deus pela vida aí do cooperador irmão Charles, que tem se dedicado, tem arrebanhado os adolescentes e como verdadeiros pastores eles têm mantido os adolescentes aí no caminho, na presença de Deus, e eles se envolvem, fazem gincana e fazem tanta coisa. O irmão Marco, a irmã Taíne corre de um lado e vão para outro, e quando a gente vê, tá os adolescentes todos reunidos aí. Então é uma galera animada demais, e a gente louva a Deus pela vida dos nossos adolescentes. E eu penso que os adolescentes é uma das fases mais importantes, ou uma das melhores fases que tem na vida, é a adolescência. Porque na adolescência é tudo novo, sai da infância, entra na adolescência, e aí tanta coisa para experimentar, e o mundo tem muita coisa para o adolescente. Mas eu digo que é a melhor fase, porque existem adolescentes que decidem buscar a Deus, e aí vão conhecer áreas do mundo espiritual que muitas vezes eu, que entrei já no fim da minha adolescência, não conheci. Vão experimentar uma intimidade com Deus muito mais profunda do que eu experimentei, e vão ser muito mais proféticos para essa geração do que eu sou. Então eu acho que a fase da adolescência é a fase mais importante, e eu gostaria de deixar esse recado a todos os adolescentes que vissem essa live, que se vocês decidirem conhecer a Deus hoje, nesta fase, neste tempo, vocês vão viver coisas que seus pais não viveram, vocês vão experimentar coisas na vida espiritual que seus amigos, seus colegas, seu irmão mais velho ainda não experimentou. Por isso, decida conhecer a Deus. Mas eu vou fazer uma pergunta, irmão Reinaldo: como um adolescente pode conhecer a Deus nos dias de hoje? Na verdade, irmão Serafim, a gente pode ter contemplado aí nos dias de hoje que os adolescentes, eles vivem uma fase de descoberta. E pelo fato de muitos não conhecer o Senhor e não ter às vezes um contato com pessoas que servem o Senhor, eles começam a trilhar por caminhos errados e achando que está com tudo. Como a gente aí trabalha na Casa Independente Química, a gente atende, e nós percebemos lá jovens que estão internados para se recuperar das drogas, jovens de 17 anos, 16 anos, um menino. Então, na sua fase de descoberta, por não conhecer a palavra, por não conhecer o Senhor, começou a trilhar por caminhos errôneos e se deu mal na vida. Agora, para conhecer o Senhor, você tem que realmente procurar ler a Bíblia Sagrada, aonde o próprio Senhor Jesus diz nas tuas palavras, né? Examinar as Sagradas Escrituras e cuidar nela em ter a vida eterna. Então, eu recomendo aí, adolescente, você ler a Bíblia, você fazer uma amizade com pessoas de boa conduta, as pessoas que têm aí uma linguagem saudável, porque nós vemos na linguagem de jovens, adolescentes, às vezes na minha idade eu não consigo compreender o que ele está falando, rapaz. O negócio é complicado. Às vezes fala assim uma linguagem pra gente, eu fico de boca aberta, assim, olhando e falo: o que você falou mesmo? É complicado. Então, se você começar a ter uma companhia com pessoas que servem a Deus, que pessoas que realmente é um servo do Senhor, vai ser muito bom para você, adolescente, você se acompanhar, ter uma amizade com pessoas que realmente é do bem, né? Que é o melhor para a tua vida, pessoas que realmente professam Cristo como Salvador. Então é recomendado você se colocar ao lado dessas pessoas, porque eu sei que vai ser muito bom para a tua vida.
O irmão estava falando e eu lembrei de duas passagens bíblicas. O Salmo 119, se eu não me engano, é o versículo 8, que tem uma pergunta que o salmista faz e ele mesmo responde: como purificará o jovem o seu caminho? Observando, olha a resposta. A pergunta é: como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta dele mesmo é: observando segundo a palavra do Senhor. E João, quando ele escreveu dizendo: ó jovens, sois fortes e já vencestes o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Veja que coisa fantástica. Então, a forma que nós temos de conhecer a Deus, primeiro, é observando a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos levar a uma purificação do caminho. Aí, alguém na escola vai chegar para o adolescente e dizer assim: ah, dá um trago aí, dá só uma bola, né? Eles não falam trago, eles falam bola, dá uma bola aí no baseado. E ele vai entender que aquilo ali vai tirar a pureza do caminho. Alguém vai falar assim: ó, não tem problema fazer sexo antes do casamento, mas ele vai entender que aquilo ali vai tirar a purificação do seu caminho. Então, tudo que vai tirar ele do propósito, se ele conhecer a palavra de Deus, não vai tirar. Por quê? Porque simplesmente a palavra de Deus, ela iluminou o seu caminho. O salmista no Salmo 119 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Há quem faça uma comparação, irmão Reinaldo, com o farol do carro. É lâmpada para os pés, é a luz baixa, mas é luz para o caminho, também ela é luz alta. Quem conhece a palavra de Deus não anda perdido, não anda em trevas, não anda sem saber para onde está indo, não anda sem saber que decisão tomar. Por quê? Porque a palavra de Deus vai trazer a ele a iluminação, a claridade, e diante da claridade não existe o que fique escondido. Jesus deixou bem claro no Evangelho de João, capítulo 8, nós vemos que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós vemos hoje, nos dias de hoje, os adolescentes, jovens, eles acham que viver é ganhar a madrugada, as noitadas, é estar na biqueira, dando um raio, cheirando, fazendo a cabeça. Isso não é ganhar a vida, isso é perder a vida, porque nós vemos que a vida se ganha com Cristo. Com Cristo nós ganhamos a vida, meu irmão. Então, nós aqui, às vezes, pessoas dizem para nós: não, você é um velho caduco, está perdendo tempo, só vive com Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. Meu irmão, a nossa vida está ganha em Cristo. É por isso que nós não deixamos por nada desta vida de estar na presença do Senhor, de estarmos glorificando o Senhor, para nós estar em outro lugar. Porque nós sabemos, irmão Serafim, que na presença do Senhor é maravilhoso, é muito bom. Eu me lembro que quando aceitei a Jesus com a idade de 18 anos, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Melhor escolha. E até hoje, eu digo que sou uma pessoa feliz, porque o Senhor é que me conduz. O Senhor é minha alegria, o Senhor é minha felicidade. Não precisa dar um raio, não precisa dar um trago, não precisa eu dar um tapa ali numa droga, para mim poder ser feliz. Jesus que nos faz nascer feliz. É verdade. E veja só, que tudo que Deus nos oferece, tudo que a presença do Espírito Santo, e eu não estou falando em religião, irmão, porque na verdade religião vem de religar, e a religião então é Cristo, porque é Ele quem nos religou a Deus. Mas eu estou falando do que Cristo nos oferece. Cristo nos oferece uma felicidade sem o uso de entorpecente. Cristo, Ele faz o que o dinheiro não pode fazer. Ele consegue fazer, e eu falo assim, no âmbito emocional, porque a gente se completa em Cristo. E veja, um jovem, um adolescente que busca
a felicidade em muitas coisas, e geralmente as pessoas confundem tudo pensando: a minha felicidade, eu seria feliz se eu tivesse dinheiro. E aí é o maior dos enganos. E eu pensava isso, mano. Pensava que se eu fosse um camarada playboyzão, rico, se eu tivesse grana, eu seria feliz. E eu percebi que isso é um engano muito grande, quando eu vi que atores de Hollywood, que já ganharam Oscar, que são conhecidos milionários, mas de repente tiram a sua própria vida. Então, o que eu consigo entender? Que o dinheiro não traz felicidade. Aí uma pessoa vai buscar felicidade em drogas, no álcool, em boates. Homens que pensam que tendo muitas mulheres serão felizes. E aí a gente vê que simplesmente a vida dessa pessoa está sendo destruída. Ele está se autodestruindo, porque o que o mundo oferece para preencher o lugar de Deus é passageiro, é supérfluo, se satisfaz em um determinado período de tempo, mas de repente o vazio volta na mesma medida, se não ainda maior, a ponto de pessoas tirarem a sua própria vida. Aí Cristo nos oferece uma vida sem precisar de subterfúgio. Ele simplesmente é suficiente para nos trazer a felicidade que nós estamos procurando. E aí a gente não precisa falar em religião, em denominação. A gente fala em presença de Cristo. Porque o que falta, e eu falo até para pessoas religiosas, que o que falta é a presença de Cristo. A gente quer estar na religião, mas muitas vezes o que falta é a presença de Cristo. E a religião sem a presença de Cristo, ela é vazia também. Ela não vai satisfazer. É por isso que os fariseus, eles procuravam em Cristo alguma coisa para o acusar, porque na verdade eles eram religiosos, mas não eram felizes. Enquanto Cristo, da forma simples que ele vivia, ele conseguia se completar em Deus. E isso daí ele vai revelar em João, no capítulo 17, ele vai revelar justamente isso, que ele estava completo em Deus. E aí quem está completo em Deus não precisa de outras coisas, porque existe uma paz que excede todo entendimento. Existe uma presença que vai além da natureza. E aí nós entendemos que o que falta é a presença de Deus na vida de muitos adolescentes. Então vale a pena conhecer a Deus através da palavra do Senhor. Glória a Deus.